estava me recordando que em dezembro eu estive aqui. E foi pela primeira vez, acredito que alguns de vocês estivessem aqui naquela noite. Não me lembro o tema, mas deve ter sido algo de uma fronteira entre o espiritismo e a medicina. Deixa eu ver onde é que está. Ali, claro. Se eu venho, ele tem que vir junto. Senão não funciona, né? Telepatia é uma realidade, mas nós ainda não temos essa condição normalmente. Então, eu estava me lembrando então de que a gente teve essa alegria de poder ter estado aqui em dezembro, foi a primeira vez, conhecer muitos de vocês, conhecer a casa. Eu soube até que eu falei demais. E aí o tempo foi passando, eu continuei falando. Hoje eu penso que eu vou me comportar um pouco mais, né? E creio, como amanhã é sábado, que no mais tardar 11h30, 15 para meia-noite, nós tenhamos tudo resolvido, não é verdade? Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, e voltar é mais gostoso do que vir uma primeira vez, porque agora a gente já está mais familiarizado com a instituição, com as pessoas. Eu cheguei do Rio de Janeiro, foi na quarta-feira, e aí eu estive em Tampa, onde nós falamos sobre reencarnação e imortalidade, a redescoberta da alma e a valorização da vida. Foi o primeiro tema. E ontem eu estive em Orlando, aqui pertinho, e o tema foi uma outra fronteira entre física de um modo geral, um pouquinho mais relacionado com a física nova, que é a física moderna, e o espiritismo, e talvez mais abrangendo assim questões mais amplas, espiritualidade. E estivemos lá com um grupo bem bacana estudando. Peace and Knowledge, isso, com a Lívia, que muitos de vocês devem conhecer. E hoje o nosso tema é outro. Vocês estão vendo o título? O Espiritismo e os Espíritas. Claro que isso é algo que nós podemos ver de várias formas, com muitos conteúdos diferentes. E ali tem algo específico, o que o Espiritismo pode fazer por nós. Então, em princípio, nós acreditamos que todos vocês se sintam, se vejam como espiritistas ou espíritas, não é? Talvez alguns de vocês, já com bastante familiaridade e muito estudo doutrinário, como é, por exemplo, de se esperar dos nossos irmãos trabalhadores da casa, dos nossos irmãos dirigentes, e talvez um ou outro de vocês que estejam por aqui há menos tempo, e não apenas por aqui, em Kissimmee, e neste grupo espírita, mas muitos de vocês talvez não tendo tido ainda oportunidade de estudarem detidamente a doutrina espírita. E a gente lembra que, sabe o que é isto? É o palestrante desatento, não é? Eu nunca imaginei que o meu celular, como eu estou dizendo, é a segunda vez, então eu devo ter pedido a senha do Wi-Fi e eu não lembrava disso. Aí ele começa a se comunicar e faz barulho. Não pode ser assim. Então me desculpem. A ideia qual é? A ideia, assim, o que é o Espiritismo? Para a gente começar. Então, a gente precisa ter uma ideia, porque existem outras coisas lindas nesse mundo, que são questões filosóficas, que são questões religiosas, e que têm a sua espiritualidade, mas não são doutrina espírita. Doutrina espírita é um conjunto de conteúdos que vieram dos espíritos superiores, dos espíritos mais preparados, que já estiveram vivendo na Terra inúmeras vezes.
eles são mais antigos do que nós no conhecimento que importa conhecermos. Eles são aqueles que foram, muitos deles, livres pensadores e condutores de partes da humanidade. E para tudo isto houve um grande preparo. Então, doutrina espírita é o conjunto dos pensamentos, das opiniões, dos espíritos superiores, que através de médiuns, na maioria das vezes muito jovens, muitas delas adolescentes, vieram a compor uma equipe de pessoas encarnadas para que o conhecimento viesse através delas, nas mãos de Allan Kardec e de uma equipe com ele, para que ele então organizasse o conhecimento que veio de cima. Nós vivemos como que embaixo, porque a crosta do planeta, onde os encarnados vivem, é um lugar típico, específico. Mas a espiritualidade dirigente do mundo, aqueles que nos conhecem as necessidades, aqueles que eles desejam sejam auxiliados, esses espíritos estão em cima. E a coisa precisa vir até nós como veio, naquela altura mais ou menos 161 anos atrás. Um pouco mais de um século e meio, quando no abril de 1857 surgiu o Livro dos Espíritos, depois de vários anos de trabalho, de toda uma equipe capitaneada pelo codificador Allan Kardec. Então, o Livro dos Espíritos é o livro fundamental. Ninguém pode se dizer espírita sem que o tenha examinado de perto, sem que o tenha lido e se aproveitado daqueles conteúdos, porque são ideias, algumas delas que já estiveram na humanidade, através de outros missionários. Mas tudo aquilo precisava vir de novo, numa outra época, surgindo na Europa, detidamente na França, para que dali se irradiasse para o mundo inteiro. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Depois vieram outros, que fazem parte da chamada codificação kardeciana. E aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o Livro dos Médiuns. Nós temos o Céu e o Inferno. E, por último, a Gênese. Por último, em termos, porque durante a elaboração de todo esse trabalho, ao final foi publicado a Gênese, em 1868. Mas logo a seguir, Obras Póstumas, que é um livro extraordinário, pouco conhecido até dos que se dizem espíritas. E são espíritas, porque talvez não tenhamos a obrigação de ler tudo, mas que leiamos com frequência esse conjunto de obras básicas, que na verdade são o Pentateuco, as 5 obras fundamentais que eu citei, e mais obras póstumas. Não é para desanimar, é para animar. Durante uma determinada altura, o codificador Allan Kardec criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do planeta. Tinha que ser ele. E repare que o nome traz da instituição estudo. E ao colocar esse nome, ele dá para nós a ideia de que centro espírita, grupo espírita, instituição espírita, seja ela qual for, em qualquer lugar do mundo, é um centro de estudos. Além de outras atividades naturais de desdobramento, vamos dizer, das atividades espíritas ou tarefas espíritas. Então, nós também lembramos que na mesma altura ele começa a escrever uma obra maravilhosa, menos conhecida ainda, e que se chama Revista Espírita. Não é uma revistinha de banca de jornal,
O nome poderia dar para nós a ideia de que é algo talvez de menos valia, mas não é. São hoje 12 volumes daqueles tempos que foram versados para o português a partir dos originais, todos, claro, em francês. Isso existe e pode-se adquirir e levar para casa. Como são 12, é raro que alguém obtenha todos os 12 de uma vez. Mas a ideia qual é? A Federação Espírita Brasileira, ela providenciou a tradução, ou versão, para o idioma, para a língua portuguesa. Então é só questão de interesse. Mas é verdade que ali nós temos complementos naturais daqueles 6 livros citados. Então é para quem, eu não diria que esteja fazendo uma pós-graduação em doutrina espírita e vá buscar livros além da base kardeciana mais bem conhecida. Eu diria que é para todos nós, mais dia menos dia, nos motivarmos o suficiente para vermos tudo aquilo de perto. Por quê? Se existe, é para nós, espiritistas do mundo inteiro, ao longo desta encarnação. E o que nós não nos familiarizarmos nesta, teremos que buscar nas próximas, mais dia menos dia. Porque, em geral, aqueles que se tornam espíritas, eles ganham uma motivação, tal a densidade maravilhosa dos ensinamentos espíritas, a importância, o valor de tudo aquilo, que a gente sempre está buscando um pouco mais de conhecimento. Mas, em paralelo a isto, a gente precisa reconhecer que muitos, em vez de procurarem La Revue Spirite, do original em francês, temos que buscar as obras complementares. Porque é muito nítido que Allan Kardec e toda uma grande equipe dos dois lados da vida vieram consolidar a base de um imenso edifício com os ensinamentos espirituais mais relevantes. Mas a providência divina nós poderíamos rotular assim. Espíritos da mesma condição continuaram trabalhando, porque eles sabiam que os ensinamentos traduzidos nos livros da codificação eram de base, mas era preciso trazer mais para a humanidade. E aí, o que aconteceu que nós podemos como que identificar como ponto de partida da continuação, da chegada dos ensinamentos espíritas para nós? Especialmente de valor ainda maior se nós já temos o estudo de Kardec. Se não um estudo absoluto, mas um estudo pertinente, onde nós tenhamos uma boa base do que está naqueles tais livros citados. Aí eu pergunto para vocês, qual é o ponto fundamental para que nós associemos com esta linha de pensamentos? Quem é que nasceu? O tio Kardec, ele nasceu em Lyon, que é uma cidade importante, a segunda mais importante cidade da França. Quando ele ainda era adolescente, ele foi para Paris. Antes ele estudou na Suíça, no Instituto de Yverdon-les-Bains, que era a casa de Pestalozzi. E isso foi providencial, porque Pestalozzi era um dos mais importantes educadores que a humanidade já teve. E ele foi pequeno para lá, como poucos iam e se tornavam alunos de Pestalozzi, como Kardec foi. E a gente lembra que em Paris ele começa o seu trabalho como professor, como cientista, como escritor, e mais adiante ele vai conhecer as mesas girantes e o espiritismo começa mediunicamente, porque mesas girantes são fenômenos de ectoplasmia. E ele se interessou por aquela coisa misteriosa. As pessoas da sociedade não conheciam nada de doutrina espírita porque ela não existia ainda, se reuniam
nas noites parisienses e faziam contato com espíritos, a princípio. Na verdade, contato com as mesas. E as pessoas perguntavam de tudo e as mesas respondiam. Mas mesa não responde sozinho. E Allan Kardec olhou para aquilo, levado por um amigo, e diz, olha, mesa não pode ter a capacidade de responder inteligentemente a perguntas formuladas por pessoas quaisquer, inclusive pessoas comuns como aquelas. E ali ele envereda para buscar entender aquilo tudo, e o Espiritismo já vai surgindo alguns anos depois. Então nós nos lembramos que o ponto a seguir que nós podemos e devemos incorporar como parte integrante da doutrina espírita são os livros principais da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Chico é um espírito de escol. Nasce lá no interior de Minas, a sua mediunidade surge muito cedo, ele passa a ter a visão dos espíritos e mais adiante ele começa a enxergar coisas que ninguém enxergou antes, catadupas de livros, como que caindo sobre Chico. E aquilo foi uma forma da espiritualidade mostrar a verdadeira missão de Chico. Calma, os livros que caíram eram livros do mundo espiritual, gente. Não eram livros do nosso lado, senão teria havido um problema. E aí poderia comprometer, não é, toda aquela missão que estava a caminho. E nós nos lembramos, a exemplo da mensagem do livro Pão Nosso, que foi lida agora há pouco, tudo que nós temos destes livros principais, de todo o conjunto da obra de Chico, nós chamamos de livros astros. São 88. Na nossa cabeceira tem que caber todos. Preparem-se. Se não couber na sua esquerda, dependendo da posição da cama, use a outra. O que não puder vir, fique no armário, mas que a gente tire para ler. E a ideia qual é? Emmanuel. Todos os livros dele. André Luiz, todos os seus livros. E quem mais? Humberto de Campos. Estes três autores trouxeram para nós todo um novo legado. E ele é compreendido como a continuação natural, fazendo parte da doutrina espírita, se nós assim o desejarmos. Alguém poderia dizer, não, espiritismo são as obras de Kardec. É válido, porque elas são essenciais. Mas no sentido das nossas necessidades, a gente lembra, todos esses livros vieram em função do que precisava vir. A bem de quem? Da humanidade toda. Ah, mas os espíritas são milhões. Mas a gente tem que lembrar, somos milhões, mas num mundo de bilhões de humanos. Ou seja, nós ainda, com um século e meio, um pouquinho mais, nós somos poucos que podemos ter esse privilégio de conhecer o Espiritismo e fazer com ele o que nós devemos fazer. E a gente lembra que no futuro nós vamos ver o Espiritismo chegando a lugares que antes nós não tínhamos indício algum. E eu vou lembrar uma experiência que é nossa mesmo. Quando foi no ano de 2008, houve em Beijing, China, um congresso mundial de psicoterapia. Existem congressos de psicologia, existem de psiquiatria, que são os mais importantes, a meu ver, e existem outros de associações de psicoterapia. E alguém me sugerira que nós fôssemos até lá levar a experiência daqueles dois grupos espíritas mencionados pelo nosso irmão. E aí eu enviei a proposta de falar em meio a colegas da área da doença mental,
psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e psicoterapeutas a experiência mediúnica espírita de centro espírita, falando para eles sobre mediunidade, sobre espíritos e sua influência nas doenças mentais, médiums médicas, porque algumas delas trabalham conosco, e assim sucessivamente. O mérito foi deles, porque eles aceitaram e eu fui. Rio, São Paulo, Nova York, Narita, no Japão, Narita, Beijing. Então foi uma história longa. E depois foi repetir para voltar. Fiquei lá 5 dias acompanhando o evento. Pois bem, me encantei pela China e pude perceber que Beijing não tinha nenhum templo religioso. Nenhum. Católico, muçulmano, cristão, evangélico, de uma maneira geral, qualquer denominação religiosa. Centro espírita não tem até hoje. E a China é um país continental que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. São mais ou menos 6,5 Brasis na atualidade. E eles estavam vivendo um período pós-comunismo, onde todas as questões religiosas foram suprimidas pelo governo. Pois bem, em função daquela ida, eu mantenho até hoje contato com profissionais da área da saúde mental, porque os encontramos lá. E a gente troca umas figurinhas pela internet, pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook. Muito bem, sabe qual é a notícia da semana passada? Pela primeira vez na história da China, na história do mundo, o Livro dos Espíritos em mandarim. Mandarim é o chinês. Quando a gente você fala chinês, não é o chinês. Chinês em si não existe, o que existe é o mandarim. E outros muitos dialetos nas várias províncias da grande China, da China milenar. Então, reparem, tem a ver com o que nós estávamos dizendo. Este livro, daqui a um século, ele terá sido muitas vezes reproduzido, comercializado e lido e estudado. Esse livro chegando lá, a não ser que alguém vá e faça isso mais rapidamente, a ideia de lançamentos de centros espíritas, pequenos grupos, e que isso venha a tomar o seu lugar. Porque a ideia qual é? Qual é a origem da doutrina espírita? Qual é a origem? É Kardec? Kardec que criou o espiritismo? Em certo sentido, sim. Porque ele veio a nascer na França por uma providência maravilhosa dos céus, como grande missionário da codificação. Mas codificação kardeciana ou doutrina espírita, qual é a origem? A mais alta de todas. Como é que é isso? A mais alta de todas. Qual é a figura, a individualidade mais importante da Terra? E ele não prometeu há 2000 anos, falando aos discípulos, que ele não poderia dizer tudo naquela altura, mas que se sossegassem, porque ele providenciaria a vinda do Consolador. O Consolador prometido por Jesus, quem é? Doutrina espírita. Quem disse? Todos os espíritos da codificação. E todos, naquele sentido, por médiuns diferentes de vários países. Então, existe um princípio. Como se chama o princípio? Princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos. E, mais uma vez, a questão se concretiza e nós temos, então, a doutrina espírita devidamente instalada. E a ideia qual é? Ela vai chegar em toda parte. Porque, sendo a origem Jesus, quem é que governa todas as nações? Eu estou um pouquinho rouco, porque eu estou falando há 2 dias, meio que sem parar. E nós tivemos uma reunião com um grupo mediúnico agora há pouco. Muito bem, temos água.
Muito obrigado, Etienne. Então, a ideia qual é? A ideia de que tem que chegar em toda parte. A ideia também não é criar uma nova religião para substituir qualquer outra. A ideia de que a doutrina espírita é luz para o mundo. Ela vai iluminando a ciência de um modo geral. Se vocês deixassem, algo que nós fizemos em dezembro, nós falaríamos sobre o espiritismo iluminando a medicina. Até o fim da noite. E seria pouco. Se vocês deixassem, eu poderia falar sobre a pedagogia espírita, que é uma pedagogia nova. No Brasil nós temos 70 escolas confessionais espíritas. Espíritas na administração e nas práticas. A criança aprende a oração. A criança, depois do almoço, descansa e medita. Quando ela estuda matemática, ela estuda aspectos com a matemática que sejam importantes dentro dos conteúdos espíritas. Por quê? Porque é uma pedagogia nova. Por que podemos ter uma pedagogia nova? Porque o espiritismo é luz. Vai iluminar a pedagogia. Por que a gente sabe isso? Porque toda vez que você tem uma nova definição de homem e uma nova definição de mundo, você pode criar uma nova pedagogia. E o Espiritismo não trouxe para nós uma nova ideia do ser humano? Nós não ficávamos com a noção de que não havia vida após a morte? Que tudo era o corpo, tudo estava no corpo? Não é assim? E não mudou radicalmente? Nós não passamos a encarar o corpo como uma vestimenta física descartável, que, claro, nós devemos cuidar imensamente, porque é o instrumento da evolução, também um deles. Temos que preservá-lo, cuidá-lo. Há instintos nesse sentido. Mas nós também nos lembramos que a essência da vida é a alma imortal e não o corpo. A alma que anima este corpo. Nós não somos corpos e temos almas. É o contrário. Nós somos almas imortais e vestimos corpos de vez em quando. Há quem vista toda hora. Toda hora. Morreu, toma outro. Por quê? Não fez nada de bom, não progrediu, deixou a vida passar, desperdiçou por isso, por aquilo. Não adianta ficar no mundo espiritual. Quer ficar numa zona de sofrimento, uma zona, vamos dizer, darkness, por exemplo, umbral inferior? Ninguém quer isso. Basta estudar Nosso Lar, basta lembrar do filme chamado Nosso Lar também, e você vai lembrar o tio André para onde foi, quando ele desencarnou no pós-operatório da retirada de um câncer de cólon. Lembram? Vocês queriam morar ali? Alguém sonhou de morar ali? Vou morrer, vou para lá? Ninguém pensou nisso. Pelo contrário, ficou todo mundo amiguinho de veneranda. Todo mundo, quando Narcisa, na Câmara de Retificação, o tio André, ele era muito inteligente. Ele morreu. Um dia ele entendeu o que ele devia fazer, fez a prece, lembrou da mãe e subiu. Foram buscá-lo e levaram-no para a colônia. Mas para onde? Para o hospital. Lembram do filme? A barriguinha dele estava toda escurecida. Ele recebeu atenções de vários espíritos, de Clarencio, inclusive. E aí o que acontece? A partir dali ele vai para a colônia. E aí ele vai conhecendo os detalhes da colônia. Era tudo novidade para ele. Pelo menos com a memória que ele tinha na altura. Porque a gente perde a memória das coisas muito antigas. E depois pode recuperar. Muito bem, tudo porque está tudo gravado. E aí ele pergunta para alguns assim, olha, eu fui médico na Terra. Eu queria ser médico aqui. Se achou. Tipo assim, quase que um pouco do seu orgulho antigo. E aí o outro tio diz para ele, olha, André,
Você não veio agora para isso. Você está em tratamento. E você disse assim, o que é válido, você precisa se capacitar. Quer dizer, mesmo sendo médico, tendo trabalhado a vida toda, até desencarnar, ele não estava preparado ainda para ser médico em nosso lar. E aí o tio grande diz para ele, André, vou te levar para um lugar. Aí ele encontra Narcisa. Qual era o lugar? Câmara de retificação. O que tinha ali? Doentes. Mas o trabalho de André ia ser parecido com o de Narcisa. E o que Narcisa fazia? Vassoura. E ela limpava o chão dos dejetos dos espíritos que se recuperavam ali. E aí eles conversaram muito. Narcisa ensinou para André, como está no livro, muitas coisas importantes. Inclusive ensinou a respeito de Veneranda. Lembram dela? A ministra? É Narcisa que diz para André, olha, é gente grande Narcisa. Ela tem 1 milhão de horas trabalhadas, sem nunca reclamar, sem esmorecer e sem tirar férias, igual a qualquer um de vocês. Não é? Então, se vocês têm esse perfil, não tenham medo da morte. Pode desencarnar, virar um espírito lindo, de asas angélicas, para nos buscar. Não é? Será que vai ser assim de verdade? Parece que não. Parece que a nossa caminhada ainda é longa. Mas não é verdade que nós sonhávamos de viver em nosso lar? E fazíamos uns pedidos, tia, arruma um lugarzinho para quando a gente morrer poder ter espaço em nosso lar. Lembram disso? Quem não fez? Só quem não fez, quem não leu o livro. Verdade? Quem leu tratou de fazer já um acerto com ela, porque ela é uma das ministras da colônia. São 72 ministros. Como eram 72 no Sinédrio. E há toda uma relação entre nosso lar e o judaísmo. Mas isso é tema para o ano qualquer seguinte. Talvez o próximo, se Deus permitir. Então, nós estávamos comentando estas coisas para nós nos lembrarmos do valor dos livros por Francisco Cândido Xavier. Então, assim como nós temos que nos dedicar à base kardeciana, nós temos que buscar Emmanuel, André Luiz e o outro tio, que é Humberto de Campos. Nós não podemos desencarnar sem lermos Boa Nova e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Se nós não quisermos ler Cartas e Crônicas, não tem problema, mas os outros dois nós temos que ler. Então, só para vocês terem uma ideia, livros de cabeceira do Espírita são 184. Não, 88 são os livros astros. Então eu vou pedir permissão para solicitar o WhatsApp de um diretor da casa. Pode ser o Etienne, vamos dizer. E aí eu vou enviar hoje ainda, antes da meia-noite. Olha que coisa extraordinária. Antes da meia-noite. Se eu não estiver ainda falando, aí eu envio e aí vocês podem cobrar. Tá bonitinha ali a lista. Aí vocês vão fazer um checklist. Aí vocês vão ver, esse eu já li. Nosso Lar, Missionários da Luz, a Renúncia, outro de leitura obrigatório que vocês vão checar. Se não hoje, daqui a 10 anos, não sei. Paulo e Estevão. Não se pode desencarnar sem ler. Então, a gente lembra dos 184 e os 88 lembram que Chico Xavier escreveu perto de 500 livros, porque ele era muito mais um grande missionário do que nós podíamos supor, pelo que conhecíamos da vida de Chico. Ele é muito além do que a gente conheceu, mas isso a gente trabalha num outro momento. E a gente lembra isso também, a ideia de que estes 88, que você escolha 40, leia, aproveite,
Entende? A ideia para nós são os céus vindo à Terra. Kardec e Chico. E Francisco Cândido Xavier, com estes 3 grandes espíritos, fora outros, mas esses são os principais. Os seus livros são um repositório de luz para os nossos espíritos, para as nossas almas, até para o nosso corpo. Por quê? Mesmo que o corpo seja algo descartável, dependendo da programação, nós podemos nos desvencilhar dele logo a seguir ou daqui a bastante tempo, não é? A ideia é de que o conhecimento espírita, ele preserva o nosso corpo e a nossa saúde. Quantas vezes Allan Kardec tratou disso, quando ele trabalhava, por exemplo, o magnetismo de cura? Quando ele dizia que era preciso substituir as moléculas malsãs por moléculas sãs. É o trabalho da fluidoterapia, é o trabalho do magnetismo de cura, é o trabalho da oração, da irradiação, é o trabalho do bem retornando àquele que o pratica. Nós não sabemos o bem que nós vivenciamos quando fazemos o bem. Nós ainda não temos essa noção direito. Então nós estávamos nos lembrando que este conjunto de livros é algo como um tesouro à nossa disposição. Por isso que nós temos que cuidar do melhor uso do nosso tempo. Porque nós não temos muito tempo para desperdiçarmos. Porque nós já o fizemos muitas vezes nas vidas anteriores e até nessa. Especialmente porque nós nos lembramos, eu vou levar esse neném para o Rio. Pode? Não? Ele é muito gracinha, hein, gente? Eu acho que ele está aproveitando da palestra. Ele deve estar dizendo, ele é tão chato. Fala, fala, fala. Não é uma figurinha? Um recém-chegado. Não é verdade? Então, a gente estava lembrando a ideia de que nós precisamos atentar. Sabem qual é o sentimento mais comum quando os espíritos que morreram agora ou recentemente, de qualquer origem, de qualquer país, cultura, nação, chegam no mundo espiritual, passam por um período de adaptação, readaptação, transição, muitas vezes até sem consciência, e vão acordar algum tempo depois. Quando acorda, vai encontrar afetos e desafetos. É inexorável. Preparemo-nos. Como é que a gente se prepara? Fazendo o bem. Orando, vigiando, norteando as nossas vidas de uma maneira que o norteamento escolhido, aquilo nos ampare e nos conduza a um patamar de vida diferente. Entenderam a ideia? Então, nós estávamos comentando a respeito do sentimento mais comum quando as pessoas despertam, revêem seus afins, seus amores, seus familiares, olha para aquilo tudo e vê que a vida continua. Ele está pedindo para o passaporte para levar para o Brasil. Não é verdade? E aí, a gente lembra... O que eu estava falando mesmo? Criança me distrai. Isso. E aí a gente lembra assim que, chegando lá, o sentimento mais comum é de arrependimento. E arrependimento pelo que nós fizemos, escolhemos, deixamos de fazer, nos omitimos, geramos de dificuldades para as outras pessoas, de um modo, de outro. O arrependimento é um sentimento fundamental, mas daquelas pessoas que faliram. Porque os que não faliram tanto, não vão sentir tanto isto. Vocês entendem? E a falência de hoje é a recuperação do futuro. Vai necessitar todos de um novo projeto reencarnatório, de uma outra estratégia, para que nós possamos superar as nossas dificuldades de um modo que não tínhamos feito.
Porque se o tivéssemos feito, nós não teríamos que retomar no ponto que nós deixamos. Então nós nos lembramos que doutrina espírita tem muito por nós. É o mais importante projeto da espiritualidade superior para a humanidade pós Francisco de Assis. Que é o grande missionário, está atuando no mundo espiritual a favor da humanidade, e ele, depois dos grandes desvios da Igreja Católica, que significaram grande desvio de um cristianismo primitivo maravilhoso, que está testemunhado no próprio livro Paulo Estevão, e ele, que é reencarnação de João, o evangelista. João Evangelista, ele era considerado o chamado discípulo amado de Jesus. E ele volta como Francisco. Para vocês terem uma ideia, todos os 12 apóstolos morreram de morte violenta. Dilapidados, crucificados, Pedro até de cabeça para baixo. O único que morreu de morte natural, porque ele não tinha o que expiar de suas vidas passadas, foi João, que vai exilado para a ilha de Pátmos, na Grécia. Jesus aparece para ele, ele era um médium extraordinário, vem com um centurião ao lado e diz a João: a tua missão não terminou. E ele achava, porque ele já era bem idoso, que ele já tinha escrito o evangelho dele, que é um evangelho não concordante com os de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, porque concordantes. João faz um à parte, que é um evangelho extraordinário que nós temos que estudar. Quando a gente diz evangelho, a gente pensa como espíritas assim que não gostamos muito de ler, eu vou pegar o livro de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, já fiz tudo. Mas evangelho não é aquilo. Aquilo é uma síntese. Aquilo é o sermão da montanha, uma síntese do evangelho, de toda a vivência de Jesus na Terra, para que nós tenhamos uma síntese e objetivamente possamos conhecer o essencial. Mas evangelho é da anunciação a Isabel sobre João, a Maria sobre Jesus, a sua prima, até o Apocalipse. Vocês imaginam Jesus providenciando 4 convidados, Mateus, Marcos, Lucas e João, para escreverem obras monumentais, numa época que as pessoas não tinham a valorização do livro. Mas eles providenciaram, esperaram a hora para que os livros depois de escritos seguissem adiante. Bem ou mal interpretados, chegaram à atualidade. E o Espiritismo pega o Sermão da Montanha, Kardec faz isso, por instrução superior, para que nós pudéssemos ter aquilo que é a essência. Mas nós temos que aprender com os evangelhos todos. Mas isso é tema para 2024. Vale um seminário bonitinho. Engraçado, né? Eu estou no slide título. Vocês repararam? Olha o tio Kardec lá. Não é? Tem ali a data, o plenitude. Então vamos começar. Mas eu gostaria de lembrar que nós somos privilegiados. Em que sentido? A gente aprendeu na doutrina que não há privilégio na lei. Tudo de bom é para todos. Mas o que outros ainda não foram favorecidos como nós fomos, serão do futuro. Porque o Espiritismo, a origem é aquela, e ele então vai iluminar tudo. Eu comentei Espiritismo e medicina, Espiritismo e pedagogia, Espiritismo e o direito e a magistratura. Vocês já imaginaram juízes fazendo prece de abertura da sessão onde tem o promotor de justiça, o advogado de defesa, onde há um litígio entre as partes? E um juiz espírita preparado, o que ele vai fazer? Ele vai lidar com aquela
situação como o médico espírita lida quando ele está entrevistando o seu paciente para ajudá-lo. Ele tem outro entendimento sobre a vida. Prece de abertura significa o quê? Inspiração para uma decisão melhor, que não seja pelos códigos das leis humanas apenas, que são muito boas muitas vezes, mas por códigos do direito divino, espiritualmente falando. E aí vem alguém e inspira. Vocês imaginam fronteira entre astronomia e doutrina espírita? Pois existe. Eu tenho médiums, poucos, são duas. Existem mistérios no universo até hoje. Lindos. Pode deixar misterioso, porque é belo dentro da questão de ser mistério. Vocês entendem? Reparem, nós vivemos no planeta Terra. Um grãozinho de areia numa praia imensa, cósmica. E a ideia é de que este planeta Terra tem a sua humanidade, da qual nós fazemos parte. A Terra, como os outros planetas do Sistema Solar, gravitam em torno do Sol. Aonde mora o Sistema Solar? Na galáxia. Como chama? Milky Way. Não é isso? E a ideia é de que em todos os planetas do sistema existem humanidades. Alguém poderia dizer, olha, mas por que os telescópios Hubble, por exemplo, não mostraram? Porque não são humanidades com as mesmas dificuldades que nós. Então eles não têm uma civilização como a nossa. Eles não vivem em corpos densos materiais como nós vivemos quando estamos encarnados. Mas lá tem milhões, bilhões de espíritos. Esse sistema solar, com tanta gente, vive na Via Láctea. A Via Láctea tem quantos? 200 bilhões de sóis, dizíamos outro dia. Não é verdade? A Andrômeda, que é a galáxia vizinha, tem 1 trilhão de estrelas. Se você está aqui, por exemplo, onde é que nós estamos? Estados Unidos, Flórida, Kissimmee. E nós observamos a luz desarmada, a visão desarmada, e com os maiores telescópios, nós detectamos 70 septilhões de estrelas. 100 bilhões de galáxias. Vocês entendem quanta vida? Isso no entendimento de hoje. Daqui a 10 anos ou 100 anos, com elementos novos, nós vamos perscrutar coisas muito mais, vamos dizer, visíveis do que nós temos hoje, detectáveis do que nós detectamos hoje. Então nós vamos caminhando e vamos vendo a grandeza do universo divino. E pela criação que a gente vai conhecendo, a gente entende um pouco melhor a figura do Criador. Um pouco, mas ainda é muito pouquinho. E nós nos lembramos que tudo isto é apenas, se nós juntarmos todos os conglomerados galácticos, nós temos 3,5% do universo. 96,5% do universo é matéria escura, energia escura. Não são as trevas, não. Não é isso. É escuro porque não irradia a luz que a gente conhece. Então é de uma natureza inimaginável, como é de outra natureza impensável que há dentro dos buracos negros. Nós vamos precisar de outra física para podermos entender o que existe lá. Até hoje é algo que a gente não consegue entender. Por que a luz, quando chega perto do buraco negro, ela é atraída como se fosse um campo magnético. Mas não é magnetismo, é algo que nós não sabemos. Ela encurva os feixes luminosos das estrelas. Mas isso é outro tema. 2025. Anote, por favor. Pode ser no iPad, aí qualquer coisa. Por favor, minha irmã.
Muito bem, gente. Então, nós estávamos nos lembrando do que é espiritismo, do que é doutrina espírita, e até de uma fronteira entre astronomia e doutrina. Médiuns, há algum tempo atrás, nós fazíamos, e ainda fazemos eventualmente, o médium desdobrado. Lembra do livro dos médiuns? Nós temos fenômenos psíquicos. Os fenômenos psíquicos podem ser anímicos e mediúnicos. Fenômeno anímico é fenômeno natural, faz parte da nossa realidade, é algo bom. Não estamos falando de outras coisas relacionadas à mediunidade, é coisa natural. Pois bem, a ideia de que médiuns desdobram, saem da Terra como se fossem astronautas, enviados por naves e motores de propulsão. E quando vão lá, estão conscientes, ao nosso lado, e vão descrevendo as realidades do universo. Isso é uma outra fronteira, vocês entendem? Muito bem, existem outras. História e doutrina espírita. Emmanuel não fez um livro chamado A Caminho da Luz? Com Chico. A Caminho da Luz, este ano, completa 80 anos de existência. E ele faz uma síntese da história da humanidade. Aí depois vem Humberto de Campos, pelo mesmo médium, e traz o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e traz a história do Brasil, um pouco de Portugal e das Américas, para que nós conhecêssemos a visão espiritual da história. Uma é a visão das escolas, outra é a visão dos espíritos, que acessam o que os tais professores não conseguem. Vocês entendem a riqueza da doutrina espírita? Mas nós temos que estudar, frequentar o centro espírita, nos matricularmos nos grupos de estudo, desenvolvermos a mediunidade, trabalharmos dentro de nós mesmos. Uma coisa é o trabalho externo, mesmo voluntário. Outro é o trabalho de dentro, de autoconhecimento, de reforma dos nossos sentimentos. E aquilo que a espiritualidade está sempre lembrando, diretamente ou através das obras espíritas. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos cumprindo aquilo que prometemos? Existe um amor, que é um primeiro amor, que não é a primeira namorada, o primeiro namorado. É algo divino, da essência do ser humano, encarnado ou desencarnado, que nos impulsiona para a felicidade. Há um núcleo saudável, central, inexpugnável, divino em todos. E isso precisa ter espaço para tomar os outros espaços que a era do materialismo que nós todos vivemos fez com que nós nos comprometêssemos e continuássemos tendo que viver na Terra. Ou seja, nos tornarmos espíritas é algo muito sério e tem a ver com a ideia das grandes transformações pessoais, porque o homem transformado, ele obrigatoriamente age segundo o Evangelho de Jesus, sendo evangelizado. E ele evangelizado é outra pessoa. Eu estou olhando para o relógio, ele é bacana. Eu estou tentando que os meus amigos desencarnados, utilizando o ectoplasma de vocês, possa segurar os ponteiros. Isso é uma estratégia. Está quebrado, né? Mas ele andou. Não, está quebrado. Então vira ele ao contrário. A ideia é só qual... Já são, né? Quebrou? Então o meu quebrou junto. Então, vejam só, vamos começar algumas lembranças para nós, além daquelas sobre as quais nós falávamos antes. Será que ele vai funcionar, isso aqui? Vamos ver. Vai. Só para lembrar que nós estamos há 161 anos da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Na Federação Espírita Brasileira, em Brasília, na sede nova, que já tem 30 anos, a FEB tem a sede histórica no Rio de Janeiro,
na Avenida Passos, número 30. Mas houve um presidente que, com todo um grupo de trabalho, eles entenderam que deviam construir em Brasília, Brasília ainda uma criança, construída por Juscelino Kubitschek, lembram? Em 1960. E ela, então, deveria ser a sede do governo brasileiro. E, por um arranjo que começou no Egito Antigo, nasce um espírito que vem a se tornar espírita, vem a se tornar presidente da FEB, e ele, então, tem a inspiração de levar a sede do Rio, que era a antiga capital do Império, inclusive, né, para Brasília em si. E aí ele e o seu grupo constroem meia dúzia de prédios, um após outro, a partir de um terreno que o tal presidente conseguiu, com terraplanagem, configurar em algo que se pudesse construir prédios com segurança. Está lá até hoje. Juscelino veio para construir Brasília inteira. Um faraó do Egito Antigo, que voltava. Ele tinha um filho como faraó. O filho daquela época muda a capital do Baixo Nilo para o Alto Nilo. E ele também volta e se torna um trabalhador dedicado na Federação Espírita Brasileira. E ele constrói a sede nova, complementando, de certo modo, com outro objetivo, mas do ponto principal, estando ambos consorciados, a Federação Espírita Brasileira. Muito bem, a ideia qual é? Este mesmo presidente usa uma dependência da instituição e cria a Biblioteca de Obras Raras da FEB. Tudo de mais extraordinário que os dirigentes, os espíritas, conheceram ao longo de dezenas de anos, está lá reunido. Então, nós temos lá cópias e originais do Livro dos Espíritos, primeira edição. E essa é uma fotografia deles. Essa outra aqui do lado é algo já bem mais recente, como vocês sabem. O que o Espiritismo faz por nós, só para nós nos lembrarmos de alguns aspectos? Porque seriam muitos slides, nós fizemos apenas um pouco menos de 30. Integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Vocês entendem o valor disso? Quanto a gente, mundo afora, vai vivendo, repetindo experiências, repetindo as mesmas atitudes, escolhas, e muitas vezes vivendo uma espécie de estagnação espiritual. Chega do outro lado, se eu soubesse. Assim como o arrependimento é o sentimento mais comum, a surpresa de despertar no mundo espiritual sem o conhecimento espírita prévio, a frase que mais se escutou é o se eu soubesse. E de tanto ouvir essa frase, os grandes espíritos promoveram o advento da codificação kardeciana. Então, não é verdade que agora nós temos um outro posicionamento? Que nós devemos buscar novas atitudes? Em função do quê? Por exemplo, a imortalidade da alma. Que muita gente não tinha uma ideia concreta. E hoje os espíritas têm. Conversa-se com espíritos o tempo todo. Se vocês ainda não o fazem, o farão amanhã. Nas reuniões mediúnicas, em que vocês poderão encontrar, pela escrita, pela psicofonia, parentes de vocês que se foram antes, mandando um recadinho ou outro, uma orientação qualquer, ou mesmo espíritos que não são vinculados diretamente a quem quer que seja, porque eles são tão preparados que eles agora se vinculam a todos, a grupos maiores de comunidades de pessoas. Muito bem, expõe a doutrina espírita o sentimento real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Se a gente pensar em Confúcio,
Nós lembrávamos da China, agora há pouco. Religião nenhuma. Livro dos Espíritos chegando agora. Mas a China milenar, ela é confucionista, que é o maior filósofo da história da China. E é uma figura tão linda, cujos escritos são tão importantes, cujos conteúdos desses escritos se assemelham a ensinamentos tipicamente espíritas. Querem ver um ou 10? Um que me vem à lembrança é mais ou menos assim. Pode ser qualquer um de nós. Quando nasceste, todos riam e só tu choravas. Vive de tal modo que quando morreres, todos chorem e só tu rias. O que nós temos aí? A imortalidade, e nós temos a vivência do bem, para que possa haver esses dois aspectos opostos no início da vida e no final da encarnação. Esse é Confúcio. E a gente lembra Buda, Siddhartha Gautama e tantos outros grandes missionários na área da filosofia, da religião, da ciência e da arte. São aqueles que o alto foi enviando para que eles, antes de Jesus, enviados pelo Cristo, pudessem ir favorecendo a nós todos, ao longo de milênios da nossa história, especialmente dos últimos 6.000 anos para cá, quando agora nós tivemos a história escrita da humanidade. Antes não havia. Os capelinos vieram para cá há mais ou menos 40.000 anos. Não havia livro. Mas nós tínhamos, por exemplo, os egípcios que vieram de Capela e eles escreveram lá nas pirâmides, nas catacumbas, depois na Roma e assim por diante. Seguindo adiante, a ideia de que o sentimento real das lições do Cristo é o que temos que ter no coração. Ele veio por nós, o maior sacrifício de um espírito em todos os tempos da nossa história. Vocês não fazem ideia do que seja um espírito crístico como Jesus sair do Sol, porque os cristos planetários vivem no âmago das estrelas, ganharem a fotosfera solar, a superfície, começando a vestir túnicas iônicas, moleculares, sutilíssimas, de partículas que precisávamos da física moderna para podermos compreender os mecanismos, e ele foi se preparando para estar conosco diretamente como esteve há 2.000 anos. A ideia qual é? As lições de Jesus foram ele que as trouxeram. É o estudo do Evangelho, é o Evangelho no lar. São os 4 evangelistas com as suas obras. Os desdobramentos de Emmanuel. Quando a nossa irmã leu o texto, ela estava com Paulo de Tarso. Ela leu uma passagem de Paulo e Emmanuel interpreta. O que é isto? Emissários de Jesus. A nosso favor. Não é verdade que o Espiritismo suprime, vamos dizer, até certo ponto, as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe? Mas a gente continua com medo? É, o Espiritismo ajuda muito, só que ele também traz algumas coisas que, se nós não trabalharmos bem, nós vamos ficar bem preocupados. Imagine que nós nos damos conta de que estamos muito aquém do que havíamos prometido fazer. E a vida já está, do ponto de vista material da encarnação atual, um tanto avançada. E quem de fato sabe se fez ou está cumprindo o que prometeu? Quem sabe? Não sabemos. Mas nós temos coisas lindas no altar da consciência. Nós temos a intuição,
Nós temos o sono fisiológico à noite, em geral, e aí nós nos desdobramos e vamos para onde? Para o mundo espiritual. Será que eu poderia dizer para vocês que cada um tem um lugar? Lembram aquela ideia? Quando a gente morre, a gente vai para onde? A maioria fica onde? No umbral médio, dentro de casa, no ambiente de trabalho. Posso contar? Quando uma vez a gente foi atender o pedido de uma pediatra médium da nossa casa. Sérgio, tem um menino, eu dei plantão ontem, esse menino nós temos que abrir o caso dele. E aí nós abrimos. E aí veio um espírito que disse assim, Sérgio, primeiro você tem que atender o hospital todo. Ele estava na emergência do Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. E aí, o que é atender um hospital todo? É lidar com tudo de remanescente que permanecia ali, nas enfermarias, nas terapias intensivas, no pós-operatório. O que eram essas coisas? Quando nós fomos ver, cada leito do CTI, incluindo o CTI pediátrico, onde estava a garotinha, ou garotinho, havia 8 espíritos em alguns leitos, meia dúzia, meio que superpostos ou empilhados, entre aspas. O que é isso? CTI é lugar de morte, de vida também. Era uma especialidade nossa. Trabalhamos muito em terapia intensiva, mas sem imaginarmos que os doentes desencarnavam e, em vez de serem eles próprios conduzindo-se para regiões diferentes, permaneciam estatelados nos leitos. E às vezes, com isso nós entendíamos, às vezes internavam um doente infartado. Muito bem, evoluindo, como a gente chama, KILIP 1, que significa com nenhuma repercussão importante de arritmia, de insuficiência cardíaca, de dor anginosa. E aí, de repente, o doente piorava abruptamente. Sem motivo. Reavaliávamos tudo, mas por que isso? A coronária fechou, mas nós abrimos no laboratório de hemodinâmica. E aí, sem motivo aparente, o doente reinfartava, evoluía mal e podia morrer. Alguns morreram, desencarnaram. Agora que a gente entende alguns aspectos, não é que aqueles espíritos fossem maldosos, mas eles mantinham dentro deles sofrimento. Um já é alguma coisa. Imaginam 6, 8 superpostos, empilhados. E aí nós fazíamos o trabalho que a nível de desobsessão era necessário fazer, e então fomos atender a criança. Só para a gente ter uma ideia, que a maioria das pessoas que desencarnam ficam nessa altura. Mas a gente lembra, com a consciência do espírita, mesmo que desçamos, oremos. Lembram disso? Se foi bom para André, há de ser bom para todo mundo. Quem nos deu essa ideia? A doutrina espírita. Não é verdade? André Luiz e Francisco Cândido Xavier estão na essência da doutrina espírita pós-Kardec. Quando a gente diz pós-Kardec, não quer dizer jamais que nós estejamos como que deixando de lado as obras da codificação. Não é o oposto. É em cima delas que nós podemos construir o homem de bem e outras questões que nos aguardam. Então, reparem, quando nós nos familiarizamos com a literatura espiritista, nós vamos perdendo o medo da morte. Perdendo gradativamente. Mas algum impacto, este fenômeno da desencarnação, é natural que sempre traga para qualquer um de nós, não é? E as vicissitudes e as experiências humanas que estão por aí afora sendo vividas, significa que nós temos que prestar muita atenção em relação a quem somos, o que precisamos, o que temos feito. Não é? Quanta gente linda desencarna de uma hora para outra. Num acidente, num terremoto,
e assim por diante. O senhor está dizendo uma coisa, doutor Sérgio, que na semana passada, infelizmente, eu não consegui ficar ouvindo a palestra. Sei, meu amigo. Porque a pessoa veio dar uma palestra desmistificando o umbral, né? E colocou, eu não vou dizer aqui o que ele colocou, mas ele colocou exatamente ao contrário do que o senhor está dizendo. Eu sou espírita, ou tento ser espírita, desde os 13 anos de idade, desde 1963. Eu não era eu nascido. Com quase 60, eu sei que o senhor não é, mas eu estou com quase 69 anos de idade, então eu tenho uma grande história, já vivi muitas coisas, inclusive experiência própria, que eu me arrogo dizer que me autorizam tirar minhas próprias conclusões de tudo, né? Muito bem. E não consegui realmente Acompanhar. terminar de ouvir a palestra, porque eu não concordava com aquilo que ele estava dizendo ali, da maneira como ele estava dizendo, né? Foi muito simplista, né? Entendi. Eu queria só dizer a vocês que eu estou me baseando em duas coisas. Literatura espírita clássica. E mais do que isso, experiência pessoal em grupos mediúnicos por 40 anos. Trabalhando com médiums. E entrando no mundo espiritual com a mediunidade de todas elas. Mas eu concordo com o senhor. Eu entendi. É o que eu me baseio também. Então, isso é uma coisa. Agora, seja como for, o irmão que veio deu o melhor de si, do seu estudo, do seu entendimento, né? E a gente entende essas pequenas variações que às vezes nem são tão pequenas assim. Tá bem? Mas agradeço a sua colocação. Temos 5 minutos. O senhor não... Oi? O que tem Júpiter? 5 minutos da Terra. Ah, olha, esse é amigo. Esse é amigo. Essa nem eu tinha pensado. Vou usar isso daqui para frente. Muito bem. Revela-nos o princípio da reencarnação, esclarecendo o porquê da dor e das desigualdades sociais. Para vocês terem uma ideia clara, ninguém sofre de graça. Qualquer paciente com transtorno biológico, físico, sério, tem questões antigas pendentes e tem espíritos. Todo doente mental, seja o deprimido grave, seja a criança dentro do espectro autista mais grave, seja o alcoolista crônico, todos eles são doentinhos. Todos eles têm questões sérias em vidas anteriores, pendências kármicas, e na medida que essa nova medicina vai cuidar do que houve antes e dos espíritos que estão fazendo parte do sofrimento atual, no mundo invisível, né? Invisíveis para os médicos e para a medicina, tudo muda. É outra medicina para nós um dia talvez também abordarmos. Esclarecendo, portanto, de onde vem a dor humana, seja dor física, dor moral, sofrimento de um modo geral, e das desigualdades sociais, que também é algo que nós tínhamos que ter uma explicação. Por que existe uma África com países com tanta miséria? A gente sabe como foi a colonização europeia na África, como foi a colonização europeia nas Américas de um modo geral, incluindo os Estados Unidos da América, e muito especialmente Brasil e América Latina. Mas isso é uma coisa. Agora, essa diversidade, tudo isso tem sentido. E ninguém vai viver em certas condições sociais de muita dificuldade sem um sentido. Mas ai de quem os tenham levado até lá. Dá-nos forças morais para suportar as doenças ou limitações do corpo, mostrando-nos que o instrumento físico reflete as condições ou necessidades do espírito. Isso é cristalino. Tranquiliza-nos com respeito aos desajustes da parentela. Lembram? Família corporal, parentela corporal e parentela espiritual. São duas coisas diferentes. Constituição da família, muitas vezes, não é apenas com espíritos afins entre si. Os desafetos precisam renascer perto da gente, para que possa haver harmonização,
para que possa haver entrosamento e superação das dificuldades que nós ajudamos a promover. De tal maneira, os desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. Demonstra-nos que o principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Coisas de matéria são ambientes de reunião, e isso tudo é muito bom. Mas nós não seremos diferentes se frequentamos o centro espírita ou a igreja da esquina. Tudo depende de o que nós queremos indo lá. O que nós vamos fazer com aqueles ensinamentos ali colhidos? Isso é que é a mudança. Não é verdade? Ninguém pode chegar lá em cima e ver que desceu e dizer, mas eu frequentei e paguei o dízimo durante 40 anos. Mas não adianta pagar o dízimo se não se recuperar internamente. Não é verdade? Liberta-nos a mente de todos os tabus em termos de crença religiosa, dogmas e outras coisas. Elimina a maior parte das preocupações sobre o futuro além da morte. Leia André Luiz. Ou leia O Céu e o Inferno. Aliás, antes. Tem gente que acha o título assim muito pesado. O céu, tudo bem, mas o outro lado não quero nem ler. Já ouvi isso. É interessante. Mas ele foi muito claro, olha, tem isso e tem isso. Dependendo, é para cá ou para lá. Não é? Dá-nos o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados. Quando possível, quando merecido, quando um ambiente propício para aquilo. E muitas vezes apenas ocasionalmente, pontualmente. Porque nós também não temos que ficar buscando reter os espíritos amigos que fizeram parte da nossa família, por exemplo, quando eles, uma vez desencarnando, têm outras questões para eles examinarem, não é? Muito bem, entrega-nos o conhecimento da mediunidade, isso aqui é um seminário, 2 ou 3. É um tema vasto, mas nunca houve na humanidade um tesouro que nos facilitasse a compreensão e a prática do intercâmbio mediúnico como a doutrina espírita. Nada é comparável. Esclarece-nos sobre as influências espirituais nocivas e sobre as providências para o seu tratamento e para a sua prevenção. As duas coisas são importantes, não é verdade? Concede-nos o direito à fé raciocinada e não mais à crença cega. Porque dogmaticamente alguma autoridade religiosa disse que era daquele jeito. Autoridades religiosas já fizeram desastrosamente coisas muito graves para a humanidade como um todo. Então, a fé é a fé que Allan Kardec trouxe, no sentido, olha, é assim, por isso, por isso, por isso. E não simplesmente creia e vamos embora para frente. Auxilia-nos a reavaliar e redimensionar o conceito de trabalho e de tempo. Não é verdade? Não existe o trabalho assalariado com remuneração? Não existe o trabalho voluntário, sempre sugerido pelos benfeitores? E não existe o trabalho interno de nós, diante de um espelho, espiritualmente falando, nós tratarmos de conhecermos a nós mesmos e identificarmos amorosamente as nossas necessidades de mudança? Quem nos dava isso antes? Ninguém. Eventualmente, lá atrás, uma ou outra filosofia. Outra ideia é a ideia do tempo. Não é? Eu sempre brinco, novela nunca mais. Por causa da ideia. Lá no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, vocês, na maioria, são brasileiros. Alguém não é? Alguém é? Oi? Também. E mesmo sendo de outros países, as novelas, aliás, brasileiras, também estão lá. A ideia qual é? Tem a novela das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, e ainda tem o programa das 11h30, que também é noveleiro, né? Então a gente pode perder muito tempo. E hoje você tem palestras na internet, você tem pessoas estudiosas da doutrina contribuindo
para como que dissecar aquele conhecimento num entendimento doado para nós. Não é assim? Então hoje nós temos a literatura que estávamos falando e temos também propriamente a internet à nossa disposição, mas para escolhermos bem, porque a mesma internet ela pode trazer a tragédia para dentro de casa. A deseducação das crianças, a fixação mental em telas, com jogos. Quantos pacientes nossos são usuários de telas e não ficam? São medicados e tratados espiritualmente como uma adição aos dispositivos com tela. A tela inflama o cérebro, só para começo de conversa, especialmente o cérebro infantil. Então, em congressos de autismo, por exemplo, tela é um tema. O que fazer? Libera para entreter a criança? Não. Pai, mãe, cuidadores, colegas da área de saúde mental têm que estar atuando. Brinquedos ao ar livre, passeios, brincadeiras. A questão da adaptação e do uso melhor do tempo. Se não chega do outro lado, não adianta dizer, ah, se eu soubesse, porque sabia. Aí foi questão de escolha. Estamos acabando. Esclarece-nos com certeza de lei de que se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. A nível moral, espiritual, físico, material. Não é assim? E a gente lembra, como é que chama essa lei? Causa e efeito, ação e reação. Eu gosto quando se diz lei de responsabilidade pessoal. Dá-nos paz e serenidade diante da calúnia e da crítica. O problema é de quem caluniou e criticou. Livres para melhorar ou agravar a própria situação. Como é que se chama isso? Livre-arbítrio. Dá-nos também a crença segura da paternidade divina e de que, como seus filhos, seremos felizes na terra ou em qualquer parte, se soubermos viver de acordo com as suas leis. As leis divinas, como está lá no Livro dos Espíritos, a lei natural. Brinda-nos com as concepções definitivas da origem divina de tudo o que existe e da dignidade humana, da superioridade do bem e da fraternidade universal, da supremacia do amor e da soberania da verdade. Escrevemos isso outro dia. Bonitinho, sintético. Como terceira grande revelação, tem origem no governo da vida, o Cristo Jesus. E por isso é o mais relevante manancial de bênçãos, ao alcance e à disposição da criatura humana encarnada e desencarnada, para que se possa progredir em valores eternos e ser definitivamente feliz. Queria agradecer a presença de todos vocês e dizer que o horário não passou muito, já que são 9 e um pouquinho. Se alguém quiser fazer perguntas, podemos abrir para umas 30. Ela arregalou os olhos. Eu falei brincando esse número, não é? Mas uma perguntinha enquanto a gente se prepara para a prece final, não é? Pois não, Barbudo? A pergunta necessariamente não é o medo de morrer, é como morrer. E o que nos espera também depois. Mas no sentido, por exemplo, eu conheço determinados posicionamentos da Associação Médica, não sei se de São Paulo ou de algum, escreveu um artigo citando determinadas condições que deveriam ser respeitadas em casos de desliga equipamento, coisas desse tipo. E lendo aquilo, eu achei aquilo extremamente rígido. Hoje mesmo, no almoço, conversando com a minha filha, que ela é enfermeira em Denver, Colorado, de oncologia, né? Falando da parte de ressuscitação, perguntando, você quer ser ressuscitado ou não? Ressuscitado significa quebrar, muitas das vezes, quebrar a tua caixa torácica, né? Vir com a que chama código azul, todo mundo corre em cima de você, e não há muita garantia que vai ter alguma coisa. Eu disse, olha, filha, eu não sei, porque quando eu fiz o meu... como é que vai lidar comigo
situação de incapacidade de tomar decisão, eu disse o seguinte: minha mulher resolve. Desligo tudo. Vou brincar. Há mulheres e mulheres, não é verdade? Mas ele deve saber o que está fazendo, se supõe. A advogada me veio com uma lista, um livro de perguntas, eu não tenho condição de responder isso. Eu disse assim: olha, minha mulher sabe o que eu penso a respeito disso, e com base nisso ela toma a decisão. Okay? Mas depois então eu quero saber o seguinte: qual é a posição da ciência espírita, da medicina, a sobrevivência, a ressuscitação, porque o que eu li é muito estrito. Basicamente, você não pode tirar o tubo de alimentação, você não pode fazer absolutamente nada, até as ondas cerebrais não terem mais... Pela medicina, a não ser em casos de morte cerebral, a não serem com critérios médicos bem rigorosos, você não pode decretar a morte do indivíduo. Medicina é uma ciência da vida. Então, assim, toda a história da medicina nessa humanidade foi no sentido de salvar. E agora, de uns 50 anos para cá, nós temos muitos artifícios que não tínhamos antes, no sentido de preservar a vida. Então, existem critérios para deixá-la de lado, mas a maioria dos casos é no sentido de se tentar as manobras de reanimação cardiopulmonares e de manter o doente vivo. Quantos casos vocês ouvem falar esporadicamente de pessoas que estavam em coma há 2 anos, acordou. Se você deixar, eu conto. Há um experimento aqui nos Estados Unidos em que um grupo de médicos tratou de pacientes que tinham feito neurocirurgia com transtornos neurológicos muito sérios e vida vegetativa. E aí, nesse experimento, eles conseguiram, por ressonância nuclear magnética funcional, comunicar-se com aqueles que não podiam interagir de outro modo. Ou seja, você pode perguntar: o nome do seu pai é Francisco? Se a resposta for o acender de uma luminescência numa tonalidade, numa determinada área do cérebro, ele respondeu que sim. Se você sabe que o nome do pai dele não é Francisco, é João, e ele sabe o nome do seu pai, ele vai dizer não. Aí vai acender outra luz noutra região. Ou seja, sugerindo que há memória extracerebral, a consciência fora da matéria. Então, isso é uma mudança de paradigma. Isso significa o quê? A alma está ligada àquele corpo. Se ela vai ter condições de reanimá-lo com assistência médica de primeira linha, ninguém sabe. Então, é melhor apostar pela vida. A vida é eterna. Tem a outra questão, espiritualmente falando, ninguém perde 2 anos. Nós ganhamos 2 anos, mesmo que em coma profundo. O nosso espírito é livre, relativamente. E a medicina pode, e a própria autorrecuperação pode fazer com que o cérebro possa voltar a existir. Então, a tua ideia de deixar para tua esposa é bem razoável. Nada de encerrar, entende? Mesmo quando tudo pareça inevitável. Porque não é que haja milagres, não, eles não existem, mas existem domínios na medicina e na realidade do ser que nós ainda não dominamos. E eu vou dizer para você uma coisa: eu trabalhei durante 45 anos em terapia intensiva. Eu vi todo tipo de doente entre a vida e a morte. Nunca nos arrependemos de termos feito tudo pela vida. E isso eu digo pelos que morreram e mesmo para os que sobreviveram. A tarefa foi feita, a tentativa seguiu até a última instância. E quando chegou de fato a hora, chegou mesmo. E aí houve uma parada irreversível do coração. Entende? Mas outros casos, quantos ao longo desse tempo, voltaram a viver. Quantas vezes eu dei plantão de 12 ou 24 horas em terapia intensiva
lidei com doentes gravíssimos. Quando eu vinha no plantão seguinte, no meio da semana, a pessoa já estava acordada se alimentando. Na outra semana estava tendo alta para o andar, como a gente dizia. Entende? São ideias para a gente ventilar juntos. Eu tive parada cardiovascular, parei de respirar, o coração parou e a consciência não. Eu ouvia tudo que o médico falava e levei choque e sentia dor. É bem assim. Com anestesia. Quantas vezes nós chocamos doentes para trazer a arritmia ao ritmo sinusal? Porque se deixasse a arritmia, a pessoa estava indo embora. E a gente puxa de volta, reanimando o doente. Enfim. Meus queridos, muito obrigado. Desculpe ter avançado 14 minutos. Né? E espero que a gente possa se rever outro dia. Muito obrigado por tudo. E que Jesus os abençoe. Até breve, se Deus quiser. Tá bem?